A paz do Senhor Jesus, amados. Aqui é a missionária Geni, com mais um devocional Porção do Céu. A palavra de hoje se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, verso 34, que diz: Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A Bíblia vai nos dizer que Jesus havia deixado a Judéia e ele estava caminhando em direção à Galileia. Mas ele precisava, para chegar na Galileia, passar pela cidade de Samaria. E ali na cidade de Samaria ele tem aquele encontro lindo com aquela mulher samaritana, na fonte de Jacó, e pregando a palavra para ela e revelando que ela estava em pecado. Ela se arrepende, ela crê em Jesus e ela deixa seu cântaro ali na fonte e volta para sua cidade para anunciar aos homens da cidade que Jesus era o Cristo. E depois que ela o deixa, seus discípulos chegam até Jesus e rogam para que Jesus comesse, porque eles sabiam que naquele momento Jesus, a essa altura, já estava com fome, com sede, precisava se alimentar. Jesus então responde para eles que a comida dele era fazer a vontade daquele que o enviou e realizar a sua obra. É interessante porque comida é algo de extrema necessidade. Comida é algo de muita importância e de prioridade para o nosso corpo. Não é apenas algo para saciar a nossa vontade. Não é uma escolha. Comida não pode ser desprezada. Mas Jesus está colocando a comida abaixo da vontade de Deus. Está colocando a vontade do Pai acima dessa necessidade básica, humana e cotidiana. É interessante que quando Jesus está ali, e os discípulos sabiam que Jesus estava com fome, pois já era a hora sexta no hebraico, que para o nosso relógio significa o meio-dia, e normalmente meio-dia é hora de almoçar. Mas Jesus, naquele momento, e Jesus era daquele que não perdia a oportunidade de ensinar os seus discípulos, queria dizer para eles uma lição. Eles deveriam colocar os interesses de Deus acima dos seus. Assim como Jesus já havia ensinado no Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E é interessante, amado, porque Jesus não quer que nós venhamos cometer o mesmo erro que Esaú. Porque Esaú abriu mão da sua primogenitura para saciar uma necessidade imediata. E no livro de Gênesis, capítulo 25, verso 32, Esaú vai dizer para o seu irmão: eis que eu estou a ponto de morrer. Para que me serviria logo a primogenitura? É claro que Esaú não iria morrer. Nós não vamos morrer. Não fisicamente. Mas ao abrirmos mão das questões espirituais, que são as mais importantes para a nossa vida, e a colocarmos em segundo, em terceiro, talvez quarto, quinto plano, isso pode nos levar a uma morte espiritual. Essa resposta de Esaú mostra exatamente qual era a sua condição espiritual. E o que nós precisamos compreender é que as necessidades do reino de Deus, ela vem sempre em primeiro lugar. O verso 35 do Evangelho de João, que nós lemos no capítulo 4, Jesus ainda relata para eles uma outra importante questão acerca do tempo de Deus, das questões de Deus, da prioridade de Deus. O texto vai dizer: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo,
Levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Talvez os discípulos estavam tentando empurrar para frente algo que Jesus estava dizendo que a necessidade era já. A necessidade era agora. A necessidade era imediata. Talvez nós mesmos estamos fazendo isso. Estamos tentando empurrar para frente algo que o Pai já tem nos dito que é para agora, é para esse tempo, é para esse momento. Então há uma necessidade de nós enxergarmos, mas será que nós realmente estamos vendo o que Deus quer que nós enxerguemos? Será que nós estamos conseguindo compreender com os nossos olhos aquilo que o Senhor quer nos mostrar? Salmos de número 119, verso 18 diz: abra os meus olhos para que eu veja as maravilhas que resultam da tua lei. O salmista entendia que Deus precisava abrir os seus olhos para que ele pudesse enxergar além do que os seus olhos viam. Será que nós também estamos conseguindo enxergar? Porque a igreja de Laodiceia, ela estava com alguns problemas, e um dos problemas é que ela não estava vendo. E a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, capítulo 3, verso 18, o Senhor vai exortar essa igreja, dizendo para ela: aconselho-te que de mim compre ouro provado no fogo, vestes brancas para cobrir a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os seus olhos para que veja. Às vezes é necessário pedir para que o Senhor também unja os nossos olhos para que possamos ver, para que possamos enxergar o que nós não estamos enxergando. Talvez enxergar com a urgência que os olhos do Senhor enxergam. Talvez enxergar com a mesma compreensão que o coração do Pai enxerga, com a mesma necessidade que o Pai enxerga. Jesus vai falar acerca da comida que é fazer a vontade do Pai. Então, qual é a vontade de Deus? A carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3, vai dizer que a vontade de Deus é a nossa santificação e que nós venhamos nos abster da prostituição. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 15 vai dizer que façamos o bem para taparmos a boca da ignorância do homem louco. Evangelho de João, capítulo 6, verso 40, vai dizer que todos aqueles que são de Cristo não se percam, mas ressuscitem no último dia e tenham a vida eterna. E a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 15, diz que a vontade de Deus é que não sejamos insensatos, ou seja, sem juízo, insanos, mas que entendamos qual seja a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é revelada dia após dia, na nossa caminhada com Ele, é revelada através da Sua palavra. A vontade de Deus é revelada na nossa comunhão com o Pai. Nós não queremos ouvir de Jesus: e por que me chamais, Senhor, Senhor, se não fazeis o que eu vos digo? Nós não queremos ouvir isso de Jesus. Nós não queremos ouvir isso do Pai. Então, qual tem sido a nossa comida? Será que a nossa comida também tem sido fazer a vontade daquele que nos enviou? E temos entendido e realizado a sua obra? Porque esse é o tempo. Essa é a hora. Essa é a hora de fazer a vontade do Pai. O meu desejo é que você seja imensamente abençoado. Que você se alimente dia após dia de fazer a vontade de Deus. Fica com essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe. Até o próximo devocional Porção do Céu.